Bom, no vídeo anterior nós começamos a falar das tintas sobre modelismo e começamos falando das tintas esmalte. E agora nós vamos falar um pouco das lacas, as lacas automotivas ou tinta lacquer em inglês. A tinta laca é muito conhecida aqui no Brasil como tinta automotiva, porque ela é basicamente usada aí na indústria automotiva e em outros tipos de acabamento em que você precisa de uma tinta bastante resistente. Essa é uma característica dessas tintas. Então vamos falar um pouquinho sobre elas. A principal característica desse tipo de tinta é ter uma cura muito rápida. Ela tem uma evaporação, um tempo de evaporação bastante rápido, então o solvente evapora rapidamente, e a fase de endurecimento dela também é muito rápida, porque ela não é um endurecimento químico, ela é um endurecimento físico, ou seja, o filme se forma muito rapidamente sem necessidade de uma reação química. Então é uma tinta que assim que você aplica, pouco tempo depois ela já secou ao toque e imediatamente depois ela já está com a cura completa. Você pode até lixar essa tinta pouco tempo depois da aplicação. Então, para o uso no modelismo, ela é uma tinta bastante interessante. Mas ela tem uma série de problemas. O primeiro problema é que o solvente dessas tintas ele é muito agressivo. Ele tem um cheiro bastante forte e ele também é bastante agressivo, principalmente ao plástico do próprio kit. Então, se você usar essa tinta muito molhada, você pode ter um problema de o plástico ficar arrepiado. O ideal para você usar essa tinta é usar um primer para proteger o plástico. E uma outra característica dessa tinta é que ela não tem uma boa adesão ao plástico. Então, a utilização do primer é também fundamental para que a tinta tenha uma boa ancoragem no plástico dos modelos, porque normalmente essa tinta não adere bem ao plástico. Existe uma diferença porque nós temos dois tipos de tinta, a Duco, que é um tipo mais antigo, e a poliéster, que é uma tinta mais nova. A tinta poliéster, pelo que eu sei, ela tem uma adesão melhor do que a Duco, mas eu não tenho muito conhecimento, eu não uso muito essas tintas, principalmente por causa do cheiro muito forte, então eu não posso garantir isso, é a informação que eu tenho. Por conta desse cheiro muito forte também, é preciso ter cuidados na aplicação dessa tinta. Como o solvente dela é muito agressivo, você precisa usar uma máscara de proteção e, idealmente, ter uma cabine de pintura ou ter um lugar bastante ventilado. Usar essa tinta em lugar fechado é muito complicado, o cheiro vai se espalhar porque o solvente dela é extremamente volátil, então você vai ter problema de cheiro e de contaminação do ambiente. Então não é uma tinta indicada para quem não tem uma área bem arejada e para quem não está disposto a usar equipamento de proteção quando estiver usando a tinta. Essas tintas, uma vez que elas são utilizadas na indústria automotiva, elas têm uma vantagem de que existe em grande quantidade. Você pode comprar essa tinta diretamente em loja que vende tinta automotiva e você mesmo preparar as suas cores, ou você pode comprar essas tintas já prontas. Aqui, por exemplo, nós temos uma tinta da Hattaka. A Hattaka tem mais de uma linha de tinta, essa aqui é a tinta lacquer deles. Você tem também alguns fabricantes aqui no Brasil, são pessoas que formulam essas tintas e já te entregam elas pré-diluídas e nas cores. Essa aqui é uma tinta Aerotech, mas acho que a Aerotech já não está fazendo mais, mas eu vou botar a imagem aí. Você tem hoje em dia dois fornecedores principais dessa tinta. Um é a Dry Color e o outro é a Tom Colors. Elas duas trabalham com essas mesmas tintas, se não me engano, todos dois com tinta poliéster, mas a diferença é que a Dry Color tem um foco mais em te entregar aquilo que você precisa no momento. Então, ele tem alguma linha de cores, mas o trabalho dele é você dizer para ele o que você quer e ele te fornecer aquilo que você está precisando naquele momento, desde que você informe os códigos das cores ou que você dê uma ideia das cores, ele prepara essas cores para você. Já a Tom Colors tem um foco mais de tinta voltada diretamente para modelismo mesmo, porque eles estão já com cores prontas, inclusive com conjuntos de cores prontas, que você pode comprar, por exemplo, cores tipo aviação israelense, não sei se ele já tem essa, mas apenas um exemplo, ou a aviação americana da Segunda Guerra, ou seja, eles estão preparando esses conjuntos de tinta, trabalhando dentro do foco, que é
a indústria de tinta para modelismo no mundo todo. Então, essa é uma vantagem bastante grande. É uma tinta relativamente barata e é uma tinta que você pode comprar no Brasil, seja comprando diretamente você e preparando suas cores, seja você comprando de um desses fabricantes aí nacionais que já te entregam a tinta pronta e na cor que você precisa. Então, fazendo um breve resumo, é uma tinta extremamente resistente, ela dá um acabamento muito liso, mas ela tem problemas de adesão, ela tem problemas de aplicação em umidade. Você, em tempo úmido, ela apresenta problemas na cor, então você tem que ter cuidado. Ela tem um solvente extremamente agressivo, então, como eu falei, você precisa ter uma série de proteções aí para poder usar essa tinta com segurança. E uma outra característica que você precisa saber é que essa tinta não se presta a ser usada no pincel, ou seja, como ela tem um processo de evaporação muito rápido e a cura dela também é muito rápida, você não consegue usar essas tintas no pincel. Então, se você está pretendendo usar o pincel como meio para pintar aí os seus modelos, esqueça essas tintas aqui porque elas não são para você. Essas tintas são para quem usa no aerógrafo. E falando no aerógrafo, elas têm uma grande vantagem, que é o fato de que essa tinta, pela característica dela de endurecimento físico, quando a tinta, mesmo ela endurecida, quando você remistura essa tinta endurecida com o solvente, ela volta a ficar líquida novamente. Por exemplo, você pode pegar um tubo desse aqui, que a tinta já está meio seca lá, e basta você misturar o solvente e ela vai voltar. E o que isso implica no uso do aerógrafo? A gente sabe que um dos problemas principais de aplicação de tinta no aerógrafo é a tinta secando ali na ponta da agulha, e esses pedacinhos de tinta seca acabam lá sendo cuspidos e atingindo o seu objeto lá que você está pintando. Com essas tintas aqui, isso aqui não acontece, porque a tinta nunca seca ali na ponta da agulha, porque ela está sempre sendo misturada com a tinta mais úmida que vem lá de dentro do aerógrafo, e como ela é redissolvida pelo solvente da tinta, mesmo que você tenha ali um pedacinho que começou a secar, ela em contato com a tinta úmida, ela vai dissolver novamente. Então, esse tipo de tinta não causa o que a gente chama em inglês de dry tip, ou tinta secando na ponta da agulha. Isso é uma grande vantagem, facilita muito a aplicação, principalmente quando você está fazendo uma pintura mais delicada, quando você está fazendo detalhes, que você está trabalhando com pouco volume de ar e que a tinta sai mais devagar. Então, com essa tinta aqui você não vai ter esse problema dela secar na ponta da agulha, ela é muito tranquila para usar no aerógrafo. Eu não sei se é uma tinta indicada para quem está começando, porque, como a gente viu, você tem que ter uma série de procedimentos para usar essa tinta, tanto no tratamento do plástico dos kits, como na proteção que você precisa ter e no ambiente que você precisa ter para usar essa tinta. Então, se você vai começar usando esse tipo de tinta, você vai precisar ter algumas providências e vai precisar ter alguns outros materiais complementares para que a sua pintura saia bem feita, saia sem problema. Mas é uma tinta que dá efetivamente um dos melhores acabamentos que você vai conseguir usando o aerógrafo.